Olá, boa noite. Mais uma live aqui. E essa semana eu estava vendo uma reportagem, eu achei bem pertinente, que era de uma mulher, ela foi agredida fisicamente e depois ela estava chorando, falando que ela estava arrependida, que ela tinha dado parte, né, do marido que tinha agredido na polícia. E depois ela se arrependeu, né? Ela estava chorando ali, arrependida, por ter feito essa denúncia para o esposo dela que tinha cometido aquela agressão. E aí eu passei esses dias pensando sobre isso, né? E eu achei legal, achei interessante fazer essa live pra gente falar, né? A gente olha ali aquela situação e fala, nossa, mas por que ela tá fazendo isso? É meio óbvio a gente não querer passar por essa situação, né? Nossa, ele me agrediu, eu não vou querer mais isso. Ah, ele me agrediu, eu não vou mais aceitar essa situação. É meio um senso comum. Porém, não é bem assim que funcionam as coisas, né? Nem todo mundo tem a sua consciência, o seu estado emocional curado para poder lidar com esse tipo de situação, né? E eu fiquei refletindo o que estava por trás daquela mulher, que reações, que emoções a faziam, né, manter esse relacionamento mesmo diante dessas circunstâncias tão doloridas. E aí eu fiquei pensando, né, que um princípio muito importante seria o medo, porque o medo ele sempre acontece quando você vai fazer algo diferente na sua vida ou algo importante. Então, toda vez que você está diante de algo que te traga medo, significa que você está evoluindo, né? Então, ali, naquela situação, aquela cena, é bem. A gente consegue visualizar muito esse medo dela, né? Essa insegurança de como que ela vai lidar com essa situação, né? Então, o medo, na verdade, ele é uma coisa boa. Ele dá um sinal pra gente que a gente tá fazendo algo diferente, a gente tá em progresso, a gente tá em crescimento. Se a gente não sente nenhum tipo de medo, significa que a nossa vida está estagnada, está estabilizada, né? E quando a gente não tá crescendo, a gente tá morrendo, né? Quando a gente tá encolhendo, aliás, né? Então a gente tá crescendo ou a gente tá encolhendo, né? Ou a gente tá vivendo ou a gente tá morrendo. Então o medo, ele é um fator muito importante para que a gente leve em consideração em todas as circunstâncias da nossa vida, porque é necessário que ele esteja sempre presente para que possa nos indicar que nós estamos aí em um estágio de evolução. Então, voltando aqui para a mulher que eu vi a reportagem, eu fiquei analisando toda aquela situação, né? E eu fiquei pensando os medos que uma mulher dessa pode sentir e que podem influenciar esse tipo de decisão na vida dela, né? Então, se ela tem filhos pequenos, né? Então, se ela tem filhos pequenos, ela pode se sentir insegura. Ela tem com quem deixar esses filhos? Ela tem um lugar para morar que seja um local onde ela vai ficar protegida com os seus filhos, né? Porque esse homem, uma vez que ele foi preso por agressão, depois que ele for solto, ele pode voltar ainda mais agressivo, né? Então, esse pode ser o medo dela, um medo que na volta ele possa agredir e ainda seja pior, né? Então, a gente tem que olhar aí por esse ângulo também. E aí eu fiquei investigando quais são os medos, né, que fazem você se manter em uma relação ou se manter em um lugar ou uma circunstância sem que você consiga sair, né? E eu fiquei pensando muito em mim, que por muito tempo eu participei de uma religião e essa religião eu segui desde que eu era muito pequena. E essa religião, ela, embora parecesse ser muito boa, essa religião, ela controlava a minha vida de várias formas. Então, por exemplo, se eu fizesse uma oração e a minha oração, ela fosse diferente do que era ensinado ali na igreja, eu tivesse uma resposta diferente, eles ensinavam que eu tinha que fazer uma nova oração, porque a minha oração não tinha sido feita da forma correta. Então, por isso que eu não tinha tido a mesma resposta que eles gostariam que eu tivesse. Então, eles controlavam a forma que eu deveria me vestir, as coisas que eu deveria fazer, o que eu deveria fazer em determinado dia da semana, né? E isso era uma coisa que me incomodava muito. Porém, como eram feitas constantes ameaças, né? Que se eu saísse daquela religião, algo de ruim iria acontecer. Se eu deixasse de pagar o dízimo, por exemplo, devoradores iriam pegar todo o meu dinheiro, né? Então, eram várias ameaças que eu sofri ali que me mantinham, não ali porque eu gostava, mas porque eu sentia medo, eu sentia insegurança, eu sentia receio de sair e algo de ruim acontecesse. Então, eu fiquei pensando nessa situação e nessa mulher que aconteceu esse problema essa semana, né? E eu fiquei pensando, não é tão fácil você sair de uma relação assim, você sair de uma circunstância, porque existem vários fatores que você está colocando em jogo ali. Por exemplo, nessa religião que eu frequentava, lá era falado que se eu saísse, eu iria perder a minha família, que a família era para a eternidade. Então, poxa,
Você coloca na balança, vou perder minha família, né? O meu bem mais precioso. Então, eu comecei a buscar informações, buscar saber mais sobre a religião, né, e tudo mais. E eu comecei a fazer uma descoberta interna, né, que é o que eu quero falar aqui na live. E essa descoberta foi me trazendo para uma clareza que aqueles medos, né, aquelas ameaças que eu sofria, não tinham embasamento, não tinha nada concreto ali que eu pudesse me agarrar, continuar agarrada para continuar, mesmo diante de todas aquelas ameaças. Então, quando a gente vai se deparar com o medo, a gente tem que fazer exatamente isso. A gente tem que olhar para o medo e perceber quando que esse medo começou, né? O que aconteceu, o que estava acontecendo naquele momento da minha vida que esse medo foi sentido pela primeira vez. Então, é uma culpa. Então, você vai começando a analisar tudo que está envolvendo aquele medo. Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha medo de perder a minha família, eu tinha medo de ir para o inferno, eu tinha medo que o devorador pegasse todo o meu dinheiro. Então, eu tinha vários medos, né? Eles falam também que se a gente saísse da igreja, espíritos do mal iriam ficar com você, né? Então, eu ficava assustada, sabe? Eu falava, nossa, vai ser terrível a minha vida. Só que o medo, o segundo estágio, né? O estágio do enfrentamento, é quando você dá o primeiro passo. E aí, quando eu dei o meu primeiro passo, eu fiquei ali naquele estado de, e agora? O que vai acontecer, né? E não aconteceu nada. E eu me senti muito bem. E com o passar do tempo, né? E já fazem 4 anos isso. E eu fui me sentindo cada vez melhor. Eu fui sentindo que todas aquelas coisas das quais eu tinha medo eram mentiras. E exatamente isso que a gente tem que fazer, né? Quando a gente se depara com uma situação que traga medo, nós temos que analisar essa situação de outros ângulos. Quais foram, por exemplo, as pessoas que passaram por essa mesma circunstância e tiveram a sua vida arruinada, né? Quais pessoas que deu tudo errado na vida delas e elas tomaram a mesma decisão que você? E quais pessoas que tomaram a mesma decisão que você que deram muito certo? Que tudo funcionou na vida delas a partir do momento em que elas tomaram aquela decisão de enfrentar aquele medo tão forte que elas tinham. Então, existe essa barreira que vai nos manter no mesmo lugar. E a barreira que a gente ultrapassa, né? Depois que a gente passa essa barreira, a gente vai perceber que tudo aquilo que a gente imaginou, que a gente projetou, na verdade não é nem 10% do que realmente vai acontecer. Então, essa clareza, ela é extremamente importante. Então, o medo, normalmente, ele nos paralisa. Ele nos mantém no mesmo lugar. Eu lembro que quando eu estava trabalhando em uma empresa muito grande, eu queria passar para um próximo nível, eu queria subir de cargo. E eu ficava sempre com medo e falava assim, nossa, mas e se eu for e eu não der conta e eu perder o meu emprego? Né? Então o medo ele vai fazer você se paralisar e você não continuar. Então essa clareza do medo vai fazer você dar o passo seguinte e deu o passo seguinte, você vai conseguir perceber que 90% ou até mais daquilo que você imaginou não eram verdades. Outra coisa também que eu queria falar aqui, né? É que o medo, ele existe para que nós possamos criar um degrau na nossa vida, para que nós possamos crescer e desenvolver, né? Então, a primeira clareza que eu trouxe aqui, para que possa nos levar para o próximo degrau, é o que eu estou deixando de fazer por conta do medo. Lembra que eu falei que o medo vai paralisar? O medo não vai deixar a gente avançar? Então, o que eu estou deixando de fazer por conta do medo, né? Quando eu falei, né, tive aquela questão com a religião, tive aquela questão também do trabalho. Então, poxa, eu tinha a possibilidade de ganhar muito mais em uma outra vaga de emprego, mas às vezes eu não confiava na minha capacidade e aí eu acabava me deixando, né, me influenciar por este medo e não tentar algo novo. E aí a gente também tem que entrar no outro ponto importante, que é o ponto do planejamento, né? Então, poxa, eu estou projetando que vai acontecer algo muito ruim aqui comigo, se eu enfrentar esse meu medo. Poxa, tudo bem. E aí, o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu plano B se isso realmente acontecer na minha vida, né? No meu caso, eu vou para essa vaga de emprego, chego lá e aí nada dá certo e eu acabo sendo mandada embora, eu vou para outro trabalho. Eu tenho uma reserva de emergência, né? Como que eu vou fazer? Onde eu vou procurar emprego se eu for mandada embora desse lugar? Né? Então você tem que ter um planejamento. Eu tenho uma reserva. Qual que é a média, mais ou menos, das pessoas da minha área para conseguir um emprego novo? Então você tendo essa clareza e esse planejamento, você consegue estabelecer, né, esse plano e consegue passar essa barreira do medo. Porque você fala, eu vou arriscar. E se eu arriscar, eu tenho uma garantia, né? Então as garantias
vão fazer você se sentir mais fortalecido, melhor emocionalmente, para correr alguns riscos e enfrentar melhor os seus medos. Voltando lá naquela mulher que tinha sido agredida e que depois ficou chorando, né? A gente pode pensar, por exemplo, será que ela tinha uma reserva de emergência para uma situação dessa? Será que ela tinha para onde ir? Né? Então, sempre antes de enfrentar os nossos medos, nós temos que fazer um planejamento assertivo de como que vai ser a nossa vida se realmente acontecer tudo aquilo que a gente projetou. Se deu tudo errado, tudo bem, eu segui aqui, eu tenho um plano B que vai me ajudar a seguir em frente. Mas, poxa, deu tudo certo, nossa, foi maravilhoso, que é o que acontece na maior parte das vezes, né? Que bom. Então, vou me premiar de alguma forma, e isso é muito importante, para que eu reconheça, né, como eu fui uma pessoa tão forte e como eu consegui me superar nesse momento, tá? Então, essa clareza é extremamente importante, tá? Então, fazer o planejamento e entender o que você está deixando de fazer por conta dos seus medos. Outro ponto, quais consequências negativas de se deixar vencer pelo medo? Então, eu tô deixando eu me vencer pelo medo, né? Como eu falei lá da vaga, por exemplo, não fui lá, não concorri com a vaga que eu tinha tudo para conseguir. E aí, quais consequências negativas isso tá trazendo para nossa vida? Isso é muito importante saber, porque você sabendo como você está se automutilando, autoprejudicando por conta que você não está conseguindo ultrapassar essa barreira do medo, vai fazer você ter coragem de superar esse medo muito mais fácil do que se você não tivesse. Então, na hora que você olha para aquela lista, você tem total clareza e você fala, poxa, eu tô deixando o medo me vencer aqui, mas esse medo, além de estar me barrando aqui, ele tá trazendo esse prejuízo pra minha vida. Então, o que tá sendo? Aí você coloca lá na balança. O que tá sendo melhor? Tá sendo melhor eu manter o medo na minha vida ou é melhor eu enfrentar esse medo? Né? Então, aí com essa clareza também, você vai conseguindo enfrentar e seguir adiante. Outra coisa aqui, ganhos secundários ao manter esse medo. E isso aqui acontece muito de forma inconsciente, tá? Então, muitas vezes, a gente não enfrenta o nosso medo porque existe um ganho secundário oculto. Então, eu, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de ser criticada e eu vou para uma área de vendas, por exemplo, que eu vou estar ali exposta no público. Então, eu tenho um ganho inconsciente de manter esse medo e não ir para essa vaga, porque lá no fundo eu falo, poxa, mas indo para essa vaga, eu vou estar exposta, as pessoas vão me criticar. Aí tem aquelas questões lá da infância que eu não consegui resolver. E aí, estando exposta nessa situação, nessas circunstâncias, eu vou voltar a sentir aquelas coisas que eu senti lá na infância que eu ainda não consegui resolver. Então, eu me mantenho aqui, deixo o medo ganhar, porque dessa forma eu tenho um ganho secundário de me proteger e não me ferir novamente. Né? Então, muitas vezes, eu conheço várias pessoas que falam assim, não vou me relacionar novamente. Aí você vai conversar com essa pessoa e fala, mas não, eu tenho medo de dar tudo errado de novo, de me entregar e a pessoa fizer tudo de ruim comigo, né? E muitas vezes ela não se abre para essa situação, porque na verdade o ganho secundário dela é ela estar protegida de sofrimento, porque ela não suporta mais sofrer tanto. Então ela se blinda e fala, não, aqui eu não vou me relacionar mais, acabou a vida amorosa para mim. Mas o ganho, na verdade, é que ela quer se proteger de não se decepcionar novamente. E a vida adulta envolve decepção. A vida adulta, ela envolve você se arriscar, ela envolve você correr perigos que você ainda não correu, né? Então, a vida mais tranquila, a vida sem risco, a vida sem medo, sem frio na barriga, é a vida de uma criança, né? Até as crianças enfrentam isso, mas elas têm os pais para se proteger. O que vai nos fortalecer na vida adulta, fortalecer a nossa personalidade, fortalecer a nossa força, é justamente a gente enfrentar as nossas próprias barreiras. É isso que vai nos colocar na força de um adulto. Né? Então, se você tem a força de um adulto, você consegue proteger uma criança. Agora, se você ainda está usando a sua força de criança e fugindo, né, se blindando de passar por riscos, sofrimentos e tudo mais, aí como que você consegue proteger uma criança? Né? Fica difícil. Então, você cuida da sua criança e você enfrenta os desafios e todos os perigos para que as crianças que você cuida, as crianças que você é responsável, não precisem passar por isso. Né? Você consiga cuidar da forma correta com elas. E aí, vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Como você pode ter a certeza que esse medo é real e não imaginário? Isso é muito importante, porque, por exemplo, esses dias eu atendi uma pessoa e aí eu fiz esse questionamento e essa pessoa falou pra mim assim, não, mas eu sinto calafrio, nossa, eu começo a suar, meu medo é real.
O seu medo é real, você sente esse medo. Só que o que garante que esse medo realmente é verdadeiro, né? O que tá por trás desse medo, será que realmente é real? Você foi lá, desmascarou esse medo para ver se tudo aquilo que tá ali na sua imaginação vai realmente acontecer, né? Ou só foi uma projeção que você fez, né? Então, o que você sente não torna o medo real. O que você sente é só uma projeção do seu corpo que está sentindo essa resistência de não seguir adiante. Mas o que vai tornar o medo real ou não é essa forma de você encarar ele desmascarando, né? É pegar realmente o medo e colocar no papel. Ah, eu tenho medo de escuro. Tá, mas por que você tem medo de escuro? Ah, é que eu tenho medo que vai aparecer um fantasma. Ah, tá, mas todas as vezes que você apagou a luz apareceu um fantasma? Onde foi que esse medo começou? Né? Você consegue ficar aí por 1 minuto com a luz apagada e como que você se sente? Então, assim, é ir enfrentando aos poucos e aí você vai percebendo que aquele medo, quando você junta todas as informações, aquele medo, na verdade, é muita projeção que você colocou ali e não é algo palpável. Então, por isso que a gente precisa sempre pegar o nosso medinho, colocar lá, falar, poxa, isso aqui realmente vai acontecer? Ah, mas como vai acontecer? E fazer os nossos planejamentos, né? Outra coisa, que eu já até falei aqui, eu já tinha me adiantado. Sim, liste 5 pessoas que enfrentaram o medo e tiveram sucesso e o que elas fizeram de diferente. Então, eu tenho medo de me arriscar para poder enfrentar essa vaga de trabalho, né? Essa oportunidade de vaga de trabalho, porque eu vou para uma área, por exemplo, comercial, onde eu vou estar ali correndo risco, vou ter metas, né? E aí eu tenho medo de não bater as metas. Aí você vai pegar e vai tentar conversar com alguém que está trabalhando nessa área comercial e perguntar: vocês conseguem bater as metas aí no trabalho? O que vocês fazem para conseguir bater as metas? Porque normalmente essas pessoas, elas já estão trabalhando há um tempo ali, elas vão trazer para você informações, né, clareza, para que você consiga aí entender os desafios, entender os prós e os contras e se você vai conseguir enfrentar. E também você pode buscar informações de pessoas que tentaram e não conseguiram. E o que essas pessoas fizeram que elas não conseguiram, né? Então, as pessoas que conseguiram, elas entravam em contato com 100 clientes por dia. Essas pessoas, elas mantinham um bom relacionamento com todos os clientes faziam indicação. Então, é algo diferente que essas pessoas fizeram, que tornaram a situação delas positivas, tornaram a situação delas como êxito, né? E a pessoa que teve fracasso ali no medo, você vai ter que analisar o que essas pessoas fizeram ou deixaram de fazer que tornaram o sucesso dela um fracasso. Então, por exemplo, 5 pessoas aqui foram mandadas embora porque não bateram a meta. Ah, tá, mas elas não bateram a meta por quê? O que elas fizeram? Chegava atrasado todo dia, tratava mal o cliente, não mandava mensagem, tava com a caixa de e-mail cheia, nunca respondia, não atendia telefone. Aí você, peraí, mas eu não vou fazer esse tipo de comportamento, eu não vou ter esse tipo de reação. Então, logo, se eu manter o mesmo comportamento dessas pessoas que tiveram muito sucesso, a probabilidade que eu tenha êxito é muito grande. Então, por isso que a gente precisa sempre analisar todos os fatores que envolvem o nosso medo para que a gente tenha sucesso, certo? Aí, deixa eu passar aqui, porque senão vai ficar muito tarde. Qual o pior cenário possível se você enfrentar esse medo e como você lidaria com ele? Então, como eu já até adiantei lá no passado, você vai fazer o seu planejamento, vai pegar o seu medinho e vai colocar qual que é o pior cenário possível. O pior cenário é que eu vou trabalhar 1 semana, não vou conseguir, vou ser mandado embora. Tudo de ruim que você acha que pode acontecer, você vai colocar lá. E aí você vai colocar como que você vai lidar com essa situação. Como que você vai se imaginar nessa situação. Poxa, tudo deu errado, realmente tudo que eu projetei aconteceu. E aí você vai se colocar nessa situação. Como que você vai sair daí, né? Então, meus clientes que normalmente eu faço um tratamento com eles, né? A gente faz a hipnose, então eu levo sempre eles para uma sala e eu pergunto o que você tá vendo, o que você tá analisando, como que você vai sair daí, né? Porque dentro de nós, da mesma forma que nós criamos problemas, nós também temos a capacidade de criar soluções. E aí é nesse momento que você vai criar as soluções para você. Então lembra que eu falei que quando você tem uma reserva de emergência, você tem outros fatores que dão segurança para você, um plano B, você vai se sentir melhor para enfrentar essa barreira do medo? Aqui também é a mesma coisa. Se você fizer o seu planejamento da forma adequada e souber exatamente como você vai se posicionar diante de tudo que deu errado, aí diante dessa situação, você não vai ficar perdido, você já vai saber o que você deve fazer, né? Então, outro ponto lá. O que você ganha ao enfrentar e superar esse medo?
né? Então, eu tenho meu medinho lá, já fiz o meu planejamento. Aí agora, o que que eu vou ganhar? Né? O que que vai ser bom? O que que vai acontecer de bom na minha vida quando eu enfrentar esse medo? Ah, eu vou ganhar vaga, vou ganhar mais, eu vou conhecer pessoas novas, vou viajar. Então, coloca ali, porque isso vai ser a sua motivação para você continuar. Então, outro ponto aqui. Quais recursos ou apoios você pode utilizar para lidar com este medo? Então, pessoas, ferramentas, técnicas. Então, eu não estou conseguindo lidar com o meu medo. Ok, tudo bem. Então, para quem que eu posso pedir ajuda? O que que eu posso fazer? Eu posso fazer uma técnica de respiração? O que que eu vou fazer? Uma oração, uma meditação? Como que eu vou enfrentar esse medo utilizando recursos externos, né? E pessoas que vão me apoiar. Então, eu posso me inserir em um grupo novo, um grupo de pessoas que estão com o mesmo foco. Eu posso entrar em um curso da minha área com pessoas que estão ali na busca junto comigo, onde eu vou obter mais informações, certo? Se não houvesse outro meio, a não ser encarar e vencer o medo, como você se planejaria para ter sucesso? Então, a gente está ali naquela barreira da resistência, né? E aí chegou o ponto que não vai ter como, você vai ter que enfrentar o seu medo. Como que você vai fazer isso? Então, você se colocar ali naquela situação, de frente com o seu medo, né? Se projetando ali, não tem outro jeito. Como que eu vou fazer? Como que vai ser a minha reação, né? Vai ser também uma forma de você conseguir superar com mais tranquilidade. Então, uma das formas que o nosso corpo informa pra gente quais são os nossos medos são através de sonhos, não só através de sensações, né? Mas você pode ter sonhos durante a noite, que você acorda assustado e você pensa, nossa, ai, por exemplo, você tem medo de que uma pessoa da família morre. Aí você tem um pesadelo, nossa, tive um pesadelo com essa pessoa que morreu, eu amo tanto essa pessoa, não posso ficar sem essa pessoa. E aí você tem esse pesadelo, né, trazendo pra você essa informação lá do seu inconsciente, que você não está sabendo lidar com este medo, tá? Então, você vai anotando e vai analisando. Então, quais pensamentos e preocupações você tem assim que você se depara com o medo, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm medo da solidão. Então, quais pensamentos vêm na sua cabeça, na sua mente? Por exemplo, essa mulher lá que a gente viu essa situação essa semana, né? Será que ela não tem medo da solidão? Será que ela pensa que se ela não tiver com esse homem que faz tantas coisas ruins com ela, ela vai ficar sozinha e ela não suporta ficar sozinha? Aí a gente tem que entrar naquele outro ponto. Eu não suporto ficar sozinha por quê? Né? E buscar a origem, porque normalmente a origem ela tá sempre na infância. Então, quando você busca lá na sua infância, por que você não consegue suportar o fato de ficar sozinho? Aí você vai perceber, são questões da sua infância que em algum momento você se sentiu sozinho, você se sentiu abandonado, e que se você tá sentindo isso na vida adulta, significa que você precisa voltar lá no passado e passar com terapia, psicólogo, fazer vários tipos de terapia, até que você consiga ressignificar, fortalecer o seu emocional lá da sua infância, para que agora, na vida presente, você tenha essa bagagem para conseguir superar e seguir em frente. Outras coisas também, fatores ambientais, né? Então eu coloquei assim, existe algum som, cheiro ou imagem que lhe causa medo? Então, a nossa mente, ela vai associar o medo também a algumas coisas. Então, se você falar, eu não tenho medo de nada, começa a reparar o que você sente quando você está em algum lugar, ou quando você passa por alguma situação. Então, aquilo ali pode ser um sinal de que você tenha medo. Como eu disse no começo, sentir medo é saudável. O medo, ele vai indicar para você coisas que você precisa trabalhar ou coisas que você está se travando para não seguir adiante. E se você não está conseguindo seguir adiante, isso significa que você precisa resolver coisas lá do seu passado, tá? Para que você consiga aí ter clareza de qual é o meu medo, criar um plano de enfrentamento desse medo e conseguir seguir adiante dessa barreira do medo. Então, se você já tem toda essa clareza e você não está conseguindo, você precisa passar com um terapeuta, fazer um projeto aí com um psicólogo, né, semanalmente, para que você consiga projetar aí todas as suas sombras, todas as informações e consiga ter clareza do que realmente lá do passado ainda está impactando o seu futuro, certo? Aí eu coloquei assim, quais notícias ou histórias específicas deixam você ansioso, né? Então, a ansiedade é um fator também do medo, porque se você está sentindo ansiedade sobre algum assunto ou alguma coisa, na verdade, essa ansiedade, o fundo dela é um medo que você tem. Então, por que você está sentindo isso? Aí você, tô sentindo ansiedade. É porque eu tô com medo. Medo do quê? Eu tô com medo que as pessoas me critiquem. Por que você tem medo que as pessoas te critiquem? É porque na infância eu fui criticado
Tá, e por que que algo da sua infância ainda está abalando o seu emocional na sua vida adulta? Então é todo um processo que você tem que fazer para que você tenha total clareza, para que você consiga identificar quais são os seus medos, o que que esse medo está me prejudicando, né? Como esse medo está me prejudicando, o que que eu vou fazer para enfrentar esse medo, e se eu não estou conseguindo enfrentar esse medo, o que que está por trás, né? Quais são as minhas sombras, o que que aconteceu lá no passado, quais são os meus traumas, os meus bloqueios, o que me falaram no passado que eu acreditei como verdade e que talvez nem seja verdade, mas eu estou usando isso para não seguir adiante. Uma coisa importante, que é os fatores culturais, né? Então, eu falei para vocês sobre as minhas questões pessoais, eu falei para vocês aqui da religião que eu segui, mas nós temos fatores ambientais que também influenciam muito a nossa vida, né? Então, às vezes, os medos que você está sentindo isso por conta do ambiente ao qual você está inserido. Então, a partir do momento que você vai para um outro ambiente, você começa a mudar a sua forma de pensar, você começa a mudar a sua forma de reagir, você vai percebendo, conhecendo novas pessoas, que elas reagem de forma diferente a situações que você estava acostumado a ver pessoas reagindo sempre da mesma forma. Então, se, por exemplo, aquela mulher, voltando aqui no assunto, ela cresceu em um ambiente onde ela viu a mãe dela sendo agredida, as outras mulheres da família dela como sendo agredidas, por um momento ela percebeu, não, isso aqui não é bom pra mim. Mas depois ela voltou na consciência dela e ela se ligou que aquilo é a realidade, né? O fator ambiental. Todas as mulheres passam por isso, é normal. É normal o homem tratar você dessa forma, né? E aí você começa através desse fator ambiental, a normalizar o que não é normal. Então, por isso que é importante, sempre que possível, você frequentar um outro ambiente e buscar novas informações, novas conexões, para que você consiga observar que aquelas informações, elas não são tão reais quanto as pessoas estão passando para você. E que não é porque a sua mãe passou por isso, a sua avó passou por isso, que você tem que passar e que todas as mulheres passam por isso. Isso é algo que você vive no seu ambiente. Quando você sair do seu ambiente, você vai conseguir perceber que existem outras pessoas vivendo de outra forma e vivendo de uma forma muito melhor, tá? Então, eu queria finalizar aqui com essa informação que eu passei do fator ambiental, né? Como eu falei pra vocês, a religião, eu acredito que tem muitas pessoas que seguem a religião e se sentem muito bem, são muito felizes, tudo bem. Mas pra mim, chegou um momento que eu já não estava me sentindo bem, eu já não estava me sentindo feliz. E eu me mantia ali somente pelo medo, né? E o medo que eu observava que não era só meu, era de todas as outras pessoas ao meu redor. Mas quando eu comecei a observar as pessoas fora da religião, eu comecei a observar que aquelas informações que eu tinha não eram todas as informações. Eu tinha só parte, né? E muitas vezes o medo, ele faz exatamente com isso. Ele faz exatamente isso com a gente. Você é conduzido, você tem uma ação sem ter 100% das informações. Você conduz a sua vida só com parte das informações. E isso é extremamente perigoso. Por exemplo, eles falavam lá que se uma pessoa não paga o dízimo, o devorador vai pegar todo o dinheiro dela, né? Vai destruir. E aí eu comecei a raciocinar, né? E aí eu falei, poxa, mas peraí, o homem mais rico não é da igreja? E o devorador não pegou o dinheiro dele? E aí eu comecei a buscar outras informações. Não só isso, mas lá falava que somente se você casasse lá dentro dos padrões deles, você seria feliz. Mas aí eu comecei a observar pessoas que eram extremamente felizes, que nunca tinham feito parte da religião, né? Então, eu tinha uma informação que não era a informação completa. E eu estava conduzindo a minha vida de uma forma onde eu estava deixando as pessoas colocarem informações que não eram informações 100% corretas, eu estava conduzindo a minha vida através do medo, não estava feliz e não tinha coragem de seguir adiante. Então, o fator principal foi eu descrever todos os meus medos e olhar pessoas de outros ambientes que viviam as mesmas coisas que eu, só que tinham resultados diferentes. E aí, com isso, eu fui desmentindo todas aquelas projeções. E depois, com a minha própria experiência, eu fui percebendo que aquilo não era verdade, né? Então, o medo, ele vai separar você, ele vai deixar você paralisado, mas ele só vai ficar se você permitir, né? A chave para seguir adiante tá sempre na sua mão. Tá sempre em você buscar todas as informações, trabalhar essas informações para que você consiga seguir adiante. E você seguiu adiante, o que vai acontecer? Normalmente vai acontecer porque a nossa mente, ela é muito inteligente, ela não quer gastar energia. Então, o nosso cérebro, ele é projetado para poder fazer economia de energia. Então,
Quando você se depara com uma situação nova, o que ele vai querer fazer? Ele fala, não, não continua. Não continua porque aqui a gente não conhece e ele quer te manter seguro. E talvez ele te mantendo seguro, ele vai manter você infeliz. Por quê? Aqui a infelicidade é o que a gente já conhece, é o que a gente já está acostumado, né? Foi o que eu fiquei pensando sobre aquela mulher. Ela já conhecia aquela dor, aquele sofrimento. O que ela não conhecia? Viver de uma forma diferente. Né? Então, o medo vai prender você, a sua mente vai prender você. Então, você deu o primeiro passo, isso é super comum de acontecer. Pode acontecer algo, por exemplo, fiquei doente, aconteceu algum fator ali, para quê? Para que você se auto-sabote e não continue adiante. Né? Então, você vai ter que continuar, vai ter que perceber, poxa, mas toda vez que eu vou tentar dar um passo adiante, eu me saboto, eu não tenho permissão para conseguir seguir. Então, por que eu não tenho permissão? Aí você vai lá no seu caderninho de novo e vai colocar todas as informações. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo isso. E aí você vai se descobrindo e vai percebendo o que é real, o que é imaginário, como você está se auto-sabotando e assim você vai conseguir seguir em frente. Tá? Então, eu tive que superar muitos medos na minha vida até hoje, né? Eu tenho 37 anos, então assim, eu sou tão velha, né? Não tenho tanta experiência, mas eu já passei por algumas experiências que me trouxeram muitos aprendizados e eu compartilho aqui com vocês, né? Esses aprendizados e eu sei, através da minha própria experiência, que o autoconhecimento, você buscar saber quem você é, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, o que abala você, quais são suas sombras, você vai se fortalecer para quando você estiver diante dessas circunstâncias e dessas situações, você não se deixar paralisar. Tá bom? Eu agradeço você estar aqui comigo. Quero muito agradecer aqui todas as meninas que estavam aqui comigo aqui na live. Foi um prazer compartilhar essa experiência aqui com vocês. Fico muito grata. E conforme eu for conseguindo aqui, eu vou fazendo mais lives, trocando mais experiências aqui com vocês sobre a minha própria vida pessoal. E assim a gente vai se fortalecendo, se autoconhecendo, né? E conseguindo criar uma nova realidade. Então, eu agradeço muito a todos vocês e um beijo, um abraço. Até mais.